Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima terça-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Seguimos aí com as novidades do nosso Coringão. Tem jogo quinta-feira contra o Racing do Uruguai, jogo fora de casa, um jogo muito importante pra gente. Peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. E me sigam também no Facebook, tem o link aqui embaixo também, tudo certinho. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, ontem a seleção brasileira anunciou a contratação do novo treinador, o italiano Carlo Ancelotti. Atualmente ele comanda o Real Madrid, e aí ele já até explicou, né? Fico no Real Madrid até o dia 25, a partir do dia 26 de maio serei o treinador do Brasil, né? Então, pela primeira vez teremos um treinador estrangeiro, né, oficialmente. É um nome grande no futebol mundial, enorme, enorme. A gente conhece aí a carreira do Ancelotti, inclusive é o desempenho recente dele no Real Madrid e tudo mais. Conhece alguns jogadores brasileiros, né? Principalmente aí os do Real Madrid e tal. Cara, eu gostei, tá? Gostei, queria até saber a opinião de vocês sobre essa escolha, né, do novo treinador para a seleção brasileira. É um assunto assim um pouco fora do Corinthians, mas ainda é um assunto de futebol e que influencia na vida do torcedor brasileiro, né? A gente torce pro Corinthians, mas também para a seleção. A gente acompanha, né, a seleção brasileira, tá ali, apesar do momento ser um dos piores, né, um dos piores aí, mas a gente fica de olho nessa situação. E por que eu entrei nesse assunto? Porque o primeiro jogo do Ancelotti em solo brasileiro vai ser dentro da Neoquímica Arena, tá? Ele já comanda o Brasil na próxima data FIFA, contra o Equador dia 5 de junho, então agora no início do próximo mês. O jogo fora de casa, ok. O jogo em casa é dia 10 de junho, Brasil e Paraguai, na Neoquímica Arena, em Itaquera. Inclusive a seleção vai se preparar no CT Joaquim Grava. Então assim, o primeiro trabalho do Ancelotti em solo brasileiro, né, o primeiro jogo dele comandando a seleção no Brasil vai ser dentro da Neoquímica Arena. Então, cara, bacana, né, bacana aí essa estreia dele na nossa arena. A gente já sabe do retrospecto da seleção no nosso campo, a gente sabe que os jogadores gostam de jogar na arena pela qualidade do gramado, pela qualidade da estrutura da Neoquímica Arena. Então, assim, normal, né, normal. Não deixa de ser normal essa escolha e tudo mais. Certo, família? Seguimos com as novidades, né? Como eu disse, comentem aí se gostaram ou não da contratação da Ancelotti. Voltando para o Coringão, nosso time se reapresentou ontem e já fez o primeiro treinamento em preparação para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Racing do Uruguai. A sequência do Corinthians é a seguinte: quinta-feira o Racing do Uruguai, domingo o clássico contra o Santos em casa. Então, assim, são jogos importantes numa sequência intensa, né, num curto período de tempo. Joga na quinta, já joga no domingo, né? Então, assim, a preparação tem que ser feita já desde agora. Depois do jogo contra o Racing, é regenerativo, um treino tático ali só para espelhar o time do Santos e já vai para o jogo domingo também, tá? Então, assim, muito importante esse tipo de treinamento. E o Dorival comandou 3 atividades ontem: trabalho de posse de bola e marcação-pressão, transições ofensivas em superioridade numérica e enfrentamentos em campo reduzido. Foram esses 3 trabalhos que tivemos ontem, né, junto aí do nosso técnico Dorival Júnior. Sobre o senhor Rodrigo Garro, a expectativa é que ele volte aos treinos junto com os demais companheiros a partir do final dessa semana, tipo ali na sexta, no sábado, já podemos ter a presença do senhor Rodrigo Garro com, né, os demais companheiros. Ele já está fazendo alguns treinamentos no campo, mas treinamentos individuais, atividades específicas, né? E aí, a tendência é que a partir da semana do dia 20 ele já possa treinar normalmente e fique à disposição aí do técnico Dorival Júnior. Então, assim, a partir de agora é contagem regressiva.
contagem regressiva para que a gente possa ter aí Rodrigo Garro liberado para jogar, né? A gente está precisando muito. A gente está precisando muito do Garro, só que não dá para acelerar esse retorno e agravar a lesão. Não dá para a gente forçar algo nesse sentido, né? Então, o que podemos fazer nesse momento é aguardar, esperar pacientemente o retorno do senhor Rodrigo Garro para a equipe do Corinthians, e eu quero saber a opinião do torcedor corintiano. Bom, família, trazer aqui para vocês os produtos da Golcase. Ó, capinha de celular personalizada do Corinthians, garrafa térmica, né? Garrafa fresh do Corinthians. Você põe seu nome aqui, ó. Produto de muita qualidade, recomendo para vocês. Copos térmicos, olhem esse copo aqui, ó. Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha a frente desse copo, tá aqui, ó, John do Timão. Copos de muita qualidade mesmo. As garrafas, as capinhas, todos os produtos da Golcase são de muita qualidade. Tem o link aqui na descrição. Você vai lá, pode fazer a sua compra dos produtos oficiais e licenciados do Corinthians, né? Então, você adquirindo um produto do Corinthians da Golcase, o Corinthians recebe uma porcentagem desse valor, que o produto é oficial e licenciado, né? Então vai estar ajudando aí o nosso Coringão. E além disso, vai ter aí 10% de desconto com o cupom John do Timão. Na hora de finalizar a compra, adicionar cupom de desconto, John do Timão vai ganhar 10% de desconto. Até o dia 15. Então até depois de amanhã. Aproveitem, tá? Aproveitem. Temos muitas promoções no site, capinhas, leve 2, pague 1, né? Então assim, cara, produtos de muita qualidade. A garrafa, você comprando, ganha um brinde também, né? Tem um mimo lá que eles colocam, tal. Então assim, recomendo, tá? A Golcase eu recomendo, e o cupom aí com 10% de desconto até depois de amanhã, o dia 15. Vamos pra cima e vai Corinthians. Bom, ontem o Corinthians soltou uma nota oficial sobre a questão das denúncias que ocorreram na categoria de base. Pô, beleza. O Corinthians publicou lá. Nota oficial, denúncias nas categorias de base. Corinthians vem a público prestar esclarecimentos sobre as denúncias, tal. Beleza. Após reuniões e conversas detalhadas com os envolvidos e uma análise criteriosa das informações, ficou comprovado que não há fundamento nas denúncias divulgadas. O Corinthians colocou isso na nota oficial. Ok. A denúncia era sobre o que exatamente? Sobre uma suposta propina que pessoas de dentro do Corinthians estariam recebendo para contratar jogadores nas categorias de base. Ou seja, eu quero que esse garoto aqui de 15 anos seja contratado pelo Corinthians. Vai lá, paga a propina para alguém, o garoto está contratado. Sem avaliação, sem isso, sem aquilo. Essa era a denúncia, né? Essa foi a denúncia feita aí sobre essas irregularidades dentro do Corinthians, certo? O Corinthians disse que analisou, que conversou e que ficou comprovado que não há fundamento nas denúncias. Ok, essa é a versão do Corinthians. E aí vem o Dinei, que pediu demissão nesse fim de semana. Ele era coordenador da categoria de base do Corinthians. Pediu demissão, falou que confia só no Augusto, que não confia nas pessoas que estão em volta do Augusto, para ele abrir o olho, isso e aquilo. Beleza. Já falei um pouco ontem sobre o Dinei, né, no vídeo de ontem, sobre tudo aquilo que ele havia falado no final de semana, só que o Dinei não parou de falar. Ele viu a nota oficial do Corinthians e ele respondeu a nota oficial. Ele falou o seguinte, ó. Em outubro, ele teria ido na sede da Gaviões da Fiel e fez essa denúncia. Ó, tem irregularidades na categoria de base do Corinthians. Falou, inclusive, que o presidente da Gaviões era uma testemunha. Ele falou, ó, fui com uma pessoa lá na Gaviões, fizemos a denúncia em outubro do ano passado. Primeira informação do Dinei. Depois ele falou, a pessoa com quem eu fui lá na Gaviões era o Alex Brasil, que era o CEO da base do Corinthians. Então era o responsável só pela categoria de base. Então tinha o CEO, que era o Alex Brasil, tinha o diretor, que
que é o Claudinei, tinha o coordenador, que é o Dinei. Ok, só para vocês entenderem nessa linha. E aí ele falou, ó, fui lá em outubro com o Alex Brasil, lá no caso na Gaviões, fiz a denúncia e o pessoal não levou a denúncia para frente, falando o seguinte, ó, a situação do Corinthians tá difícil no Brasileirão, a gente tá lutando contra o rebaixamento, vamos esperar um pouco, né? Vamos livrar o time do rebaixamento e aí a gente resolve essa questão. Ok, foi o que ficou combinado, de novo, segundo o Dinei. Palavras do Dinei. No terceiro vídeo que o Dinei publicou, ele falou o seguinte, pediu desculpas e disse que se precipitou, que não fez nenhuma denúncia para Gaviões em outubro. Ele falou, não, a gente foi lá conhecer, eu pensei que tinha falado alguma coisa pro Alê, que é o presidente aí da Gaviões, mas não fizemos denúncia nenhuma. Ué, Dinei, como que você acaba de falar que foi lá na Gaviões em outubro e fez a denúncia, e pouco tempo depois, não, eu fui lá, mas a gente só foi conhecer a Gaviões. Dinei. E mais, né? Vamos voltar então. Vamos falar sobre aquilo que eu falei ontem do Dinei. O Dinei pediu demissão, falando que não se mistura, que não concorda com irregularidades, com isso, com aquilo e tal, né? Esse tipo de coisa. Meio que tentando limpar a barra dele, ó. Sou inocente, ó. Sou o herói. Ué, Dinei, se você sabia de uma irregularidade em outubro, não passou pra frente porque a situação do clube era difícil no Brasileirão, esperou, ok. Só que em novembro a situação do Corinthians já estava resolvida. Novembro e dezembro. Então temos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. No 7º mês, você lembrou que tinha uma irregularidade e aí você saiu do Corinthians? Depois de 7 meses. 7 meses. Alguma coisa tá errada. Essa conta não fecha. O Corinthians, se o único empecilho para você não ter denunciado isso em outubro foi a luta contra o rebaixamento, em dezembro a denúncia tinha que ter sido feita. Em dezembro, ó, fechou o Campeonato Brasileiro, agora os jogadores vão entrar de férias, janela de transferências, tudo ok, o time está classificado para a Libertadores, classificou para a Copa do Brasil, se manteve na Série A, tudo resolvido. Por que só agora em maio? Só agora em maio que você abriu a boca? A conta não fecha, Dinei. Desculpa, tá? Desculpa. Mas você tentar passar essa imagem agora de isento, de inocente, né? E aí não que você seja culpado, mas dando uma de João sem braço, de herói, né? Querendo sair por cima. Eu não. Não tem como. E você falando que já sabia dessa irregularidade em outubro. E mais, agora tá uma guerra de versões. Você trouxe essa questão de irregularidades que fez a denúncia, o Corinthians já bateu o pé e disse que analisou e que as denúncias são infundadas. No meio disso tudo, como eu sempre falo pra vocês, né? Nas brigas de ego, o maior prejudicado sempre é o Corinthians, né? Sabe o que aconteceu ontem ainda? Ainda ontem. O Corinthians anunciou mais uma contratação para a categoria de base. Contratação número 87 na gestão Augusto Melo. Só esse ano já temos 31 contratações. 31 contratações para base só esse ano. Ano passado foram quase 60. Esse ano já batemos 30. Ou seja, estamos perto aí de batermos 90 contratações para a categoria de base na gestão Augusto Melo. Enquanto isso, tá essa briga de ego. O Claudinei Alves foi afastado do cargo, mas na polêmica do Dinei no fim de semana, quem respondeu foi o próprio Claudinei Alves. Não tinha sido afastado? O Marcelo Mariano não tinha sido afastado? Tem coisas no Corinthians que é difícil de entender, tá? Mas assim, voltando, né, àquela linha de raciocínio,
Eu não caio nesse papinho do Dinei de que, nossa, agora ele é o salvador, de que ele saiu do Corinthians agora porque ele quer o bem do Corinthians, porque... Não caio. Não caio porque ele falou que sabia da irregularidade desde outubro do ano passado. Então alguma coisa tá errada. O que é? Não sei. Não sei. Não sei se saberemos, né? Não sei se saberemos, mas seguimos acompanhando as novidades. E eu quero saber a opinião de vocês, família, sobre essa situação. O que vocês acharam, né? Desse disse-me-disse, do Dinei falar que tinha ido fazer a denúncia da Gaviões em outubro, depois ele disse que se precipitou, que não fez a denúncia, que só foi lá conhecer a Gaviões. O que aconteceu? Por que ele se lembrou? O que aconteceu? Família. Seguimos com as novidades, falando agora de mercado da bola. Me mandaram, né, a matéria do jornal El Craque Deportivo, que é um jornal argentino, e eles falam que o Corinthians está interessado no zagueiro Paulo Dias, da equipe do River Plate. Fui pesquisar sobre o zagueiro. Paulo Dias tem 30 anos, é chileno, 1,80 m, zagueiro, destro, tal. Beleza, dei uma olhada na carreira dele. Surgiu aqui no futebol chileno, foi pro futebol argentino, no São Lourenço. Ele surgiu no Palestino, foi pro Colo-Colo, São Lourenço da Argentina, foi pro Al-Ahly da Arábia Saudita e aí veio pro River Plate em 2019. Tá? Então ele está aí no futebol argentino, né, no River desde 2019. Ok, tem algumas sequências interessantes com a camisa do River. É um zagueiro destro, mas que joga pelo lado esquerdo da defesa há muito tempo. Então, assim, já é um ponto positivo, pensando naquilo que o Corinthians mais precisa. Ok. O grande problema é, o contrato do senhor Paulo Dias com o River Plate vai até 31 de dezembro de 2027. Ele tem 2 anos e meio de contrato. Já me acendeu um sinal de alerta. Fui procurar sobre esse jornal, né? É o Craque Deportivo. Basicamente é o seguinte. O Paulo Dias realmente perdeu espaço na equipe do River Plate, né? Vem sendo reserva, vem sendo uma opção no banco. Ok. E, pelo que eu entendi, os empresários estão querendo oferecer o jogador aí para outros clubes. E aí começa a pipocar o nome do cara, Corinthians. Já relacionaram o nome dele ao Flamengo, se eu não me engano, no início do ano. Então parece que querem colocar o jogador em evidência. E não necessariamente houve um contato do Corinthians, sabe? A impressão que eu tive foi essa. Do lado de cá, o que a gente tem de informação é zero sobre Paulo Dias. Sobre interesse do Corinthians é zero, né? Sobre contato, o Corinthians entrou em contato, o Corinthians fez uma sondagem, fez uma consulta, né? Como era conhecida aí. O time do Corinthians faz consulta com todos os jogadores. Do Paulo Dias, nem isso a gente tem informação. Tá? Então é mais o lado de lá, querendo que o jogador seja negociado, e aí obviamente sabem que relacionando o nome dele ao nome do Corinthians, isso tem repercussão na mídia, é um nome aí que pelo menos o torcedor brasileiro vai ficar de olho, e aí se tem algum clube brasileiro precisando de um zagueiro, pode, né, dar sequência nessa conversa, pode fazer uma proposta e tal. A questão é, o valor de mercado dele é mais ou menos ali 5 milhões de euros, um pouquinho mais de 30 milhões de reais. É o preço, mais ou menos, que a gente pagou no Félix Torres. Félix Torres foi um pouquinho mais caro, mais barato, não lembro. Foi nessa faixa, tá? Foi bem próximo. Acho que o Félix Torres foi 32, 35 milhões, não lembro agora, de reais, né? Daria mais ou menos isso aí pelo Paulo Dias. Se o Corinthians conseguir a venda do Félix Torres e fizer esse investimento do Paulo Dias, eu acho que faria sentido. Mas hoje, com a situação que a gente tem, não tem como. Tá? O Corinthians não vai contratar porque não tem o dinheiro para contratar nesse modelo. Não tem o dinheiro para contratar nesse modelo, tá? Então, a gente aguarda aí mais atualizações. Nem vou criar expectativas sobre Paulo Dias, né? Pelas informações que eu trouxe aqui, valor de mercado, tempo de contrato que ele tem com o River, né? E outras situações. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!